De volta, caminhando com o Papa Francisco na série Fratelli Tutti. Esta carta encíclica tão interessante que nós vamos aqui desfrutando de alguns trechos. Lembrando, não esgotando-a, mas colocando alguns pontos para despertar o desejo de conhecê-la melhor. Lendo, é claro. No capítulo 4, temos um coração aberto ao mundo inteiro. No número 128, a afirmação de que, como seres humanos, somos todos irmãos e irmãos, se não é apenas abstração, mas se materializa e se concretiza, colocando-nos numa série de desafios que nos movem, nos obrigam a assumir novas perspectivas e a produzir novas reações. Então, aí são os desafios que o Papa vai colocar. Os nossos esforços a favor das pessoas migrantes que chegam podem resumir-se em 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. É o item chamado o limite das fronteiras, que aí nós ressaltamos esse parágrafo, que ele coloca esses 4 verbos falando daqueles que chegam, que vêm aos países, né, onde nós estamos, fugindo de guerras, de perseguições. Então, ele lembra essa possibilidade de ações que nós temos: acolher, proteger, promover e integrar. Com efeito, não se trata de impor do alto programas assistenciais, não impondo, mas de percorrer unidos um caminho por meio dessas 4 ações para construir cidades e países que, mesmo conservando as respectivas identidades culturais e religiosas, estejam abertos às diferenças e saibam valorizá-las em nome da fraternidade humana. Ou seja, o Papa nos alerta que não se deve impor cultura, não é uma acolhida na qual você obriga as pessoas a mudar de vida. Não. É uma acolhida que busca fraternalmente compreender a situação das pessoas e dando espaço para elas viverem as suas vidas, com mútuo respeito, é claro. No número 131, para aqueles que chegaram há bastante tempo e já fazem parte do tecido social, é importante aplicar o conceito de cidadania, que se baseia na igualdade dos direitos e dos deveres, sob cuja sombra todos gozam da justiça. Por isso, é necessário empenhar-se para estabelecer nas nossas sociedades o conceito de cidadania plena e renunciar ao uso discriminatório dos termos minorias, que traz consigo as sementes do isolamento e da inferioridade. Isso prepara o terreno para as hostilidades e para as discórdias e subtrai as conquistas e os direitos religiosos e civis de alguns cidadãos, discriminando-os. Então, veja bem que ele dá um exemplo de como essa acolhida, como essa forma de abraçar esses imigrantes precisa ter um forte cuidado. No número 133, a partir dele, ele fala de os dons recíprocos. A chegada de pessoas diferentes que provêm de um contexto vital e cultural distinto transforma-se em um dom, porque as histórias dos migrantes são histórias também de encontro entre pessoas e entre culturas. Para as comunidades e as sociedades aonde chegam, são uma oportunidade de enriquecimento e desenvolvimento humano integral de todos. Então, o Papa faz esse alerta, que o jovem não caia na rede de discriminar, de não acolher bem o migrante, porque há dons que podem ser trocados, há experiências que podem uns enriquecer aos outros. No número 134,
ele coloca uma frase que eu uso muito, principalmente quando a gente está dentro da igreja, às vezes surgem discórdias. Valorizar aquilo que nos une. Essa é a força que tem. Podemos dialogar, podemos ter diferenças, sim, mas precisamos, acima de tudo, valorizar aquilo que nos une. Isto é que nos ajuda a agir. No número 137, na realidade, a ajuda mútua entre países acaba por beneficiar a todos. Um país que progride com base no seu substrato cultural original é um tesouro para toda a humanidade. Precisamos fazer crescer a consciência de que, hoje, ou nos salvamos todo, ou não se salva ninguém. A humanidade, assim, é frágil. Uns precisamos dos outros. A pobreza, a degradação, os sofrimentos de um lugar da Terra são um silencioso terreno fértil de problemas que, finalmente, afetarão todo o planeta. Se nos preocupa o desaparecimento de algumas espécies, deveria afligir-nos o pensamento de que, em algum lugar, possam existir pessoas e povos que não desenvolvem o seu potencial e a sua beleza por causa da pobreza ou de outros limites estruturais. Isso acaba por nos empobrecer a todos. Nos anos recentes, com muitos venezuelanos fugindo, chegando ao Brasil, porque já não suportavam mais viver ali, nós vimos tantas famílias, acolhemos algumas, e essas famílias nós percebemos uma grande dignidade de estudos, de experiência de vida, de vontade e força de trabalhar. Mas, onde eles estavam, não havia mais como. E é isso que nós precisamos facilitar nessa vida. Que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas possam viver a plenitude na liberdade humana daquilo que foi dado como dom de Deus em suas vidas. E aí o Papa nos fala dessa gratuidade que acolhe, no número 139. Não quero, todavia, limitar esta abordagem a qualquer forma de utilitarismo. Sempre existe o fator da gratuidade, a capacidade de fazer algumas coisas simplesmente porque são boas em si mesmas, sem preocupação com ganhos ou recompensas pessoais. E isso permite acolher o estrangeiro, mesmo que não traga de imediato benefícios palpáveis. Mas há países que pretendem receber apenas cientistas ou investidores. O Papa deu aquela ideia de que se ganha muito culturalmente, mas não é só isso. Existe aquela caridade, aquele amor fraterno que simplesmente acolhe. Ele faz uma advertência no número 142, quando começa a tratar sobre o local e o universal. Cabe lembrar que entre a globalização e a localização também se gera uma tensão. O Papa é ciente. Existe um movimento de que a economia começou a tornar possível as comunicações, o comércio, que foi se produzindo ao longo do tempo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É um desejo, né? É algo natural que nos busca como estar com o mundo aberto a todos. Mas há também as outras formas de preocupação com respeito ao local, às peculiaridades de cada povo, de cada cultura. E aí ficamos nessa tensão entre o global e o local. E o Papa tem essa ciência. Então ele continua, é preciso prestar atenção à dimensão global para não cair em uma mesquinha cotidianidade. Ao mesmo tempo, convém não perder de vista o que é local, que nos faz caminhar com os pés na terra. As duas coisas unidas impedem de cair em algum destes dois extremos. O primeiro, que os cidadãos vivam em um universalismo abstrato e globalizante. Outro extremo é que se transforma em um museu folclórico de eremitas localistas, condenados a repetir sempre as mesmas coisas,
incapazes de se deixar interpretar pelo que é diverso e de apreciar a beleza que Deus espalha fora das suas fronteiras. Ora, nós sabemos que isso sempre existiu no mundo. Houveram populações, houveram povos que se fecharam mais em si. Houveram outras mais abertas. E há que se encontrar o ideal entre a relação com os povos. Nem se pode sonhar com um universo do ponto de vista global, em que todos fariam e pensariam a mesma coisa, impossível. Nem se pode ficar fechado, olhando para dentro, sem perceber as riquezas que nós também podemos ter na cultura e na forma de viver de outras pessoas. No número 144. Além disso, é um pressuposto para intercâmbios sadios e enriquecedores. A base adquirida a partir da experiência da vida transcorrida em certo lugar em determinada cultura é o que torna uma pessoa capaz de aprender aspectos da realidade que não conseguem entender tão facilmente aqueles que não possuem tal experiência. O universal não deve ser o domínio homogêneo, uniforme e padronizado de uma única forma cultural imperante, que perderá as cores do poliedro e ficará enfadonha. Então, o Papa tem esse pé no chão, tem essa sensibilidade de saber que não se pode padronizar e uniformizar tudo. No número 145. Existe uma falsa abertura universal que deriva da superficialidade vazia de que não é capaz de compreender profundamente a sua pátria ou de quem lida com um ressentimento não resolvido perante seu povo. Em todo caso, é preciso alargar sempre o olhar para reconhecer um bem maior que trará benefícios a todos nós. Mas há que o fazer sem se evadir nem desenraizar. As raízes são necessárias. Precisamos sempre nos conectar às nossas raízes. É necessário mergulhar as raízes na terra fértil, na história do próprio lugar, que é um dom de Deus. Trabalha-se no pequeno, no que está próximo, mas com uma perspectiva mais ampla. Não é a esfera global que aniquila, nem a parte isolada que esteriliza. É o poliedro, em que, ao mesmo tempo que cada um é respeitado no seu valor, o todo é mais que a parte, sendo também mais do que a simples soma delas. O Papa é químico, ele está aí colocando um sentimento, fazendo uma tradução, na realidade, né, de uma lei da química e da física, que a gente sabe que é possível que quando se unem elementos, quando se unem forças também, o conjunto dessas forças unidas, ela se torna maior do que a soma em separado. E isso existe também na nossa vida. Isso também é parte da nossa existência humana. E nós temos que aprender a somar para obter sempre mais. No número 148. Na realidade, uma sã abertura nunca ameaça a identidade, porque, ao enriquecer-se com elementos de outros lugares, uma cultura viva não faz uma cópia, nem mera repetição, mas integra as novidades segundo modalidades próprias. Então, é a integração que pode criar uma força maior. Isso provoca o nascimento de uma nova síntese, que, em última análise, beneficia a todos, uma vez que a cultura que provém essas contribuições acaba por ser também enriquecidas. No número 149. Para estimular uma sadia relação entre o amor à pátria e uma cordial inserção na humanidade inteira, convém lembrar que a sociedade mundial não é o resultado da soma dos vários países, mas sim a própria comunhão que existe entre eles. A mútua inclusão que precede o aparecimento
de todo o grupo particular. É nesse entrelaçamento da comunhão universal que se integra cada grupo humano e aí encontra a sua beleza. Assim, cada pessoa nascida em determinado contexto sabe que pertence a uma família maior, sem a qual não é possível ter uma compreensão plena de si mesma. E aí está a solução que o Papa coloca para não ficar confundido com movimentos, com políticas extremistas que poderiam fazer isso à força. Não. É um ato pessoal. Cada pessoa precisa sentir-se conectada a toda a humanidade, assim como nos sentimos conectando com nossas famílias, assim como sentimos-nos conectados em nossa igreja. A igreja é como que uma família de famílias. E da mesma forma a humanidade. Estamos todos ligados por nossa natureza, por nossa origem, pela criação, porque Deus nos fez iguais e nos quer assim. Claro que existem as diferenças, precisam ser respeitados, mas não por imposição, e sim por uma conscientização, as pessoas podem cada vez mais sentir o desejo da fraternidade. É desafiante, não se conquista de uma hora para outra. Levará gerações e gerações até que algumas arestas, até que os limites, até que as questões locais sejam resolvidas. Mas certamente a humanidade conseguirá caminhar para uma fraternidade mais forte. No final do número 152, ele lembra que o risco de viver protegendo-nos uns dos outros, vendo os outros como concorrentes ou inimigos perigosos, é transferível para o relacionamento com os povos da região. Talvez tenhamos sido educados nesse medo e nessa desconfiança. É o que foi mudando ao longo do tempo na nossa vida. Eu lembro que, quando criança, na década de 60, as casas tinham muros baixos, os quintais eram interligados também por cercas ou pequenos muros. A gente conseguia ir de casa em casa, visitar os vizinhos e amigos. As portas, às vezes, ficavam só encostadas. Mas é claro que a complexidade das cidades foram se tornando cada vez maiores, as tensões, o crescimento da criminalidade foi assustando as pessoas, todos nós. E aí fomos erguendo os grandes paredões, muros, nos isolando, buscando uma segurança que também é natural, é necessária a todo ser vivo a segurança. Mas isso também está alterando a nossa consciência. Nós não podemos nos afastar uns dos outros assim. Nós temos que, com cuidado, com as devidas precauções, também nos aproximarmos daqueles que podemos ajudar e que também podem nos ajudar. São doações recíprocas. E aqui um pequeno resumo, né, do que nós temos visto até este capítulo. Neste documento, o Papa começa a falar do sabor do Evangelho. Então, é um convite via evangelização, não é uma imposição, não é uma ideologia política que se coloca. E muitas vezes se erra muito em julgar o Papa. Assim. Aqueles que enxergam matizes de uma determinada ideologia acusam o Papa de estar contra. E o interessante é que parte dos dois lados. Tanto um lado como o outro fala como se o Papa estivesse do lado contrário. Uma abertura através do espírito de caridade, do espírito de amor que nós devemos ter pelo próximo. E aí ele colocou até a parábola do bom samaritano. Os desafios que existem não podem ser esquecidos. O realismo, buscar a fraternidade com o pé no chão. Não é uma aventura romântica, não é um heroísmo. É um desejo do cristão, desde o início. Nós sabemos que levam milênios, como temos levado ao longo do tempo. A necessidade da pertença maior, nos sentirmos família. Os perigos que existem, que devem sim ser analisados.
a busca de uma sabedoria, mas dentro do contexto da realidade, e também a busca de uma realidade a ser descoberta e trabalhada através da sabedoria. O diálogo e sempre buscando aquilo que nos une, a superação de situações difíceis. Sim, precisamos superar situações difíceis. Senão, vamos ficar cada vez com medo da violência, cada vez mais fechados e nunca encontraremos a solução. Como eu digo, nem sempre no primeiro passo, nem sempre nessa geração, mas evangelizando, mostrando a importância do amor e levando adiante para as próximas gerações. Viver em corpo, no corpo de Cristo, na unidade, porque somos membros de uma só cabeça, e agindo com grande caridade, vencendo os males e os problemas do mundo. Ser dom aos outros. Usar e ser caridade, que é o amor na prática, é o amor concreto. Fazer-se presente e não ficar ausente, escondendo-se de tudo. Ter valores e cultivar esses valores. Valores na família, valores no trabalho, valores em nossa vida, em sociedade com o próximo. Com responsabilidade. Sim, consciência de que somos responsáveis uns pelos outros. E cada pessoa em pertença. Não pode ser uma coisa em bloco. Cada um é livre e deve tomar a decisão de amar, de ser fraterno, de ter amizade com o próximo. E, finalmente, o valor da família que ele coloca, inclusive, para que nós nos sintamos como uma família só na humanidade. É difícil. A gente sabe que mesmo em nossa família nós temos diferenças e atritos, mas precisamos trabalhar isso, desde o local para que nos mova para uma atitude mais ampla, constantemente, passo a passo, sempre. Enfim, uma forma de vida com o sabor do Evangelho. E assim continuaremos a cada sábado, caminhando com o Papa Francisco.